Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à língua portuguesa, o estudo da gramática da língua. Estamos dentro do tópico ainda relativo à fonologia. Dentro da fonologia, nós estamos estudando a questão da ortografia. Por que a ortografia é um ponto extremamente importante para você dentro do seu programa? Porque há bancas que elas cobram em demasiado a escrita correta das palavras. Algumas, todas cobram, mas algumas enfatizam essa cobrança. Principalmente quando elas colocam como uma etapa do concurso, ou mesmo na primeira etapa, juntamente com a prova objetiva, a prova dissertativa ou de questões pertinentes a uma área específica, seja direito, contabilidade, administração pública, ou seja, a produção textual de um texto dissertativo ou dissertativo argumentativo. O que compromete um pouco, pode comprometer uma possível perda de pontos por falta de atenção quanto às regras da ortografia. São aqueles pares usados, X e CH. Por quê? Porque o X e o CH, apesar de serem o quê? Uma letra diferente e o CH um dígrafo, eles têm a mesma sonoridade. Nós emitimos o mesmo som quando falamos palavras que são grafadas com X e palavras que são grafadas com CH. O mesmo acontece com a questão do SS, do C com cedilha, do J com o G, do E com o I. É com o I, professora? Sim. O verbo atribuir, atribui. E aí, é com E ou com I? Algumas pessoas ficam em dúvida. Construir, constrói. Então, às vezes, existem pessoas que têm uma certa dificuldade. Por quê? Nós falamos muitas palavras, nós usamos várias palavras dentro da oralidade. Mas quando vamos grafar, às vezes paramos e tentamos lembrar como aquelas palavras são escritas. Por que isso acontece? Exatamente, muita oralidade, pouca escrita ou pouca leitura. Para quem não tem dificuldade com essa questão da ortografia, excelente, assistirá às aulas apenas como uma espécie de revisão, retomada, para internalizar algumas dicas, algumas explicações que facilitam esta lembrança, esta memorização. O que é o ideal? Ler muito, fazer muitos exercícios, escrever bastante, errou, refaça o seu exercício. Então vamos lá, nós paramos na última aula com a questão do uso do X. O problema, a confusão é quando usar o X ou quando usar o CH. Dentro das regras que eu trouxe para vocês, nós vamos ver agora a questão de quando escrevemos com X ou CH, quando a palavra começa com EM, a sílaba EM, e quando ela começa com o prefixo EM. O que vocês têm que prestar atenção? Se a palavra a qual eu agrego o meu EM, ela de certa forma, ela é oriunda de uma palavra originária, ela descende de uma palavra já existente, nós escreveremos esta palavra com CH. É M mais o CH. Charco, encharcar. Charcar vem de charco. Então, eu escrevo com CH e o charco vem com CH. Agora, se a palavra agregada ao EM, ela não existe de forma alguma numa derivação de outra, mesmo que haja uma mudança na palavra, uma grande mudança na ortografia da palavra, então eu escreverei EM mais X, certo? Então, se o EM é prefixo agregado a uma palavra derivada de outra, é EM mais CH. Se o EM não é prefixo, mas uma sílaba da própria palavra originária, é M mais X. Outra maneira de facilitar, quando nós temos a questão de palavras oriundas de língua indígena, de língua africana, nós escrevemos com a letra X.
quando a palavra é originária da língua inglesa e em inglês era escrito com SH, em português, no aportuguesamento, nós substituímos o SH pela letra X. Então, professora, nós temos mais palavras que são escritas com X do que com CH. Às vezes é mais fácil nós estudarmos as regras de apenas uma delas. Essas regras, quando você as memoriza, imagine que o restante se diga respeito às outras palavras. É igual o C e o cedilha. Nós veremos o uso do cedilha. Ou seja, usa-se o cedilha naqueles casos. Fora daqueles casos, nós usamos a letra C. Então, se você pensar bem, a letra que nós não trabalharemos esses casos, essas regras para memorizar, ela pode ser muito mais escrita, ter muito mais palavras na ortografia do que a própria letra que nós estamos trabalhando com os casos. Mas não se preocupem com quantidade. O importante é você enxergar a palavra e saber se é com X ou com CH, se é com C ou com cedilha, se é com 2 S's, se é com S ou é com Z, se é com E ou com I a terminação. Ou dentro também da estrutura, sem ser somente no final da palavra, no caso do E e do I, que também estudaremos. Então, vamos dar sequência a essa questão do uso do X com EN e o uso do CH com EN. Vamos lá. O emprego do X. Depois da inicial, EN. Exemplos: encher, enxada, enxotar, enxergar, enxoval, enxaqueca. Olhe bem, quando nós tiramos essa inicial, nós não temos nenhuma outra palavra da qual derivacher. Portanto, o em faz parte de quê? Do radical da minha palavra. Se eu modificar essa palavra, é o mesmo caso de enxada. Se eu colocar um sufixo, eu tenho uma parte fixa que é o radical. Enxadinha, enxadão, enxadaria. O em faz parte do radical da minha palavra. Vamos olhar o caso agora com CH? Observação. Observações são sempre importantíssimas. Se o EN, olha bem o hífen do prefixo, for prefixo, será seguido pelo dígrafo CH. Exemplo: cheio, encher, enchimento. Professora, mas não existe cher. Mas este cher é o quê? Uma derivação de cheio que, agregado ao prefixo, formou uma nova palavra. Chiqueiro, enchiqueirar. Charco, encharcar. As palavras originárias são com CH, portanto, eu tenho o prefixo em mais o CH da palavra derivada desta que é a originária. Certo? Espero que tenha facilitado um pouco para vocês, ou plenamente, é o que eu espero, pelo menos a diferenciação. Quando grafar com X ou com CH, após o EN inicial ou EN prefixo, certo? Vamos lá? Eu trouxe para vocês agora os casos que eu já expliquei. Palavras de origem indígena e africana são grafadas com X. Xangô, xará, chavante, xingar, xique-xique. A palavra xingar, ela entra naqueles casos que eu já comentei com vocês. É uma palavra que é muito utilizada na língua oral, no nosso dia a dia. Mas na hora de grafar, às vezes a pessoa para e pensa, poxa, eu falo, mas não escrevo. Às vezes, não quer dizer que isso vá acontecer com todas as pessoas, certo? Então, elas estão aqui exatamente para refrescar a sua mente, para que você visualize e não se esqueça. Estas palavras são escritas com X porque são oriundas, têm a etimologia indígena e africana. Palavras do inglês aportuguesadas trocam o SH original por X. Shampoo vem do original em inglês shampoo.
Olha, o SH se transformou em X. Os dois Os em um O. Xerife, derivada do inglês sheriff, SH se transformou em X. Os dois Fs, ele desapareceu e nós colocamos a vogal E. Então, palavras originárias da língua inglesa que eram grafadas com SH, esse SH foi aportuguesado e transformado na ortografia em X. Shampoo é o mesmo som, shampoo. Olha bem, o som é exatamente esse som. Ah, professora, mas era SH, não podia ser CH? Não. Dentro da língua, ortografia, o VOLPE, vocabulário oficial da língua portuguesa, traz a palavra desta forma. Então, temos que obedecer à regra que é estabelecida. Certo? Vamos adiante? Vamos lá. Algumas palavras que eu trouxe para vocês que são grafadas com X e com CH. É evidente que há muitas e muitas outras, mas o que eu trouxe para vocês? Aquelas mais comumente cobradas na sua prova, ou no enunciado ou nas alternativas. Às vezes, a banca CESP gosta muito de cobrar de uma maneira bem complexa e densa com o seguinte enunciado. O fragmento abaixo apresenta perfeição e correção na acentuação, na ortografia, na pontuação, na regência e concordância. Então, você, em uma única questão, você é testado vários tipos, eles testam em você o conhecimento de várias coisas. Então, temos que ficar atentos para não perder esse tipo de questão. Às vezes você domina bastante a questão da vírgula, a acentuação, mas passou despercebido um uso simples de um X, de um CH, de um SC, de um SS, então muito cuidado. Atenção é preciso. Vamos lá, escreve-se com X. Almoxarife, bexiga, bruxa, capixaba, cachumba, coachar, elixir, engraxate, faxina, mexer, mexerico, orixá, oxalá, puxar, relaxar, deixar. Então, vocês têm que internalizar não somente essas, mas várias outras. Por que essas caem bastante nas provas? Porque são palavras que nós não lemos constantemente. Seja nos grandes veículos de comunicação escrita, na questão do jornal escrito, das maiores revistas de circulação, nos grandes sites de conhecimento que levam informação a todos na internet. Então, às vezes, não são tão vistas, mas são muito faladas. Elas não são vistas na forma grafada, mas são muito ouvidas. Então, cobra-se a escrita correta, a ortografia correta. Escreve-se com CH. Boliche, apetrecho, bochecha, broche, cachaça, cachimbo, chafariz, cochicho, colcha, coqueluche, ficha, flecha, inchar, machucar. Então, nós temos aqui um número muito pequeno de palavras que são escritas com X e com CH, vocês devem buscar um número muito maior e, como eu disse, escrever muito, ler bastante. Quanto mais vocês buscarem, lembre-se o seguinte, ainda não é o suficiente. O que nós temos para a nossa próxima aula? Nós continuaremos com a questão da ortografia, mas eu trabalharei com vocês a questão do C e do cedilha. Nós terminaremos essa aula para você ficar pensando nesta questão do cedilha. Lembre-se de uma coisa, quando você ficar em dúvida acerca do uso do cedilha, você se lembra apenas de uma regrinha básica. Eu só uso cedilha com 3 vogais, o A, o O e o U. Pesquise em casa e olhe, não tem cedilha E, não tem cedilha I. Então,
Fica a dica, dê uma olhadinha em casa, que isso já facilitará bastante a vida de vocês. Se você já descobriu, já sabia disso, excelente, reforçamos. Se você não sabia desta regrinha, mais uma coisa que o site Eu Quero Passar e as nossas aulas ofereceram para vocês. Um excelente estudo e até a próxima.